Iniciamos, então, a mesa redonda, intitulada Legado Pedagógico e Teórico da Rítmica, de José Eduardo Gramani. Os convidados para essa mesa são o professor Leandro Barsalini, da Unicamp, aqui ao meu lado, professora Glória Cunha, Glória Cunha, Unicamp também, e professor Henrique Fiaming, da UDESC. Eu sou a professora Adriana Lopes Moreira, da USP, faço a mediação. Eu vou abrir a mesa com um pequeno histórico do José Eduardo Gramani, que foi meu professor, inclusive, aqui na Unicamp, né? E vou ler aqui umas palavras. As práticas musicais isso aqui foi um trabalho que eu apresentei em Viena, na Áustria, né? E aí peguei uns trechinhos aqui. As práticas musicais apresentadas por Gramani, nascido em 1944 e falecido em 98, têm sido parte integrante do material didático adotado por vários professores no Brasil, junto à sala de aula, como é o caso de nós dois aqui, né? Essas práticas levam os executantes a sentir fisicamente o movimento rítmico, perceber o pulso como uma linha polifônica que interage com a rítmica de superfície, sem que seja dominante, mas concomitante, familiarizar-se com a métrica assimétrica e mista, observar que a inter-relação da rítmica com os demais parâmetros musicais gera fluência e coerência, bem como que o domínio rítmico desprovido de outros parâmetros mantém-se imbuído de tais aspectos. Gramani nasceu em São Caetano do Sul. Como violinista, inicialmente ele integrou o grupo Musicâmara, né, que em 1966 foi absorvido pela orquestra de cordas da Fundação das Artes de São Caetano do Sul. Em 68, a Fundação deu início às aulas de música, tendo como principal objetivo formar instrumentistas com técnica apurada e que também interagissem com as demais artes e com a pesquisa. Diversos membros da orquestra foram convidados a constituir o corpo docente e técnico da Fundação. Inicialmente contratado como técnico do Laboratório de Desenvolvimento Auditivo, entre 69 e 73, Gramani frequentou como aluno informal as aulas de rítmica da professora Maria Amália Martins, que desenvolveu um trabalho ligado ao Jacques Dalcroze. Mais tarde, o Gramani se tornou professor da Fundação e criou, juntamente com a Glória, aqui presente, a cartilha rítmica, não é? Em 74, ele passou a integrar a recém-fundada Orquestra Sinfônica de Campinas, e de 81 a 98 foi professor de rítmica na Universidade Estadual de Campinas. Nesse período, foi quando eu conheci o Gramani, ele tinha muita ligação com Londrina também, com o Festival de Londrina. Conheci o Gramani lá, depois fui aluna dele aqui em 88. A partir de 88. Ele foi espala e diretor artístico das orquestras Camerata Filarmonia e Orquestra de Câmara Vila Lobos, assim como membro do Harmônico Tributo, Orquestra Barroca de Campinas. Ele era um grande violinista, né? Nessa fase, ele iniciou suas pesquisas a respeito de origens da música tradicional brasileira, com ênfase nas características rítmicas e rabecas brasileiras, que o Fiaming toca muito bem, inclusive. Tendo sido membro fundador da Orquestra Oficina de Cordas, que eu conheci muito bem, que era uma orquestra de músicos daqui do departamento e também músicos amadores da região, né? Trabalhava com cordas de uma maneira em que não se tinha um regente. Ele, como espala, regia a orquestra tinha que mais sentir do que ficar vendo o regente. Violino, viola e violoncelo era a formação do trem de cordas, viola brasileira, viola caipira brasileira, Ivan Vilela e a Heloísa Meirelles, depois a Lara Zigiati, né? Aí houve também o duo bem temperado, que era a Patrícia Gatti no cravo e as rabecas,
Trio Bem Temperado, que era quando entrava também a Ana Salvanha cantando, e o grupo Ânima, que era um grupo maior, que depois ficou um pouquinho mais enxuto, que ficou com violino, violas, as rabecas, flautas com a Valéria Bittar, né, esposa do Fiaming aqui, voz Ana Taube, cravo a Patrícia Gatti, viola brasileira Ivan Vilela, percussão era o Dalga Larrondo, trabalhava especialmente com zarbe e vaso. Então, nós temos aqui posta a história e os integrantes dessa história, né? Então, vamos a eles. Quem começa? Unido Unité. Pode começar pelo começo, com a Glória. Eu acho que eu sou que chegou por último na história, né? Bueno, deixa... Zé Paulista. Mas na verdade ele era um caipira, né? Quem conheceu ele foi criado em Itapira, mas nasceu em São Paulo. Todo mundo nasceu em São Paulo. Porque também as cidades eram pequenas. E também para a cidade ser pequena, Itapira é uma cidadezinha bem pequena, o primeiro professor dele de violino foi um trombonista. Foi professor dele aos 2 anos. O cara não tocava violino. Mas depois, a filha dele, que era formada em piano e também não tocava violino, foi o professor de violino, a professora de violino dele durante mais uns 3 anos. Então, acho que tem bem isso, né? O Zé tem um caminho que, desde o início, foi engraçado de música. Porque ele não veio numa família de músicos. Apesar do pai dele sempre curtir muito, acho que foi a pessoa que mais estimulou ele, e que, aliás, coincidentemente, 7 de novembro, é aniversário do seu Eduardo Gramani, pai do Zé. E estimulou ele ouvindo. Caminho certo, né? E primeiro não colocou ele numa escola. Primeiro ele ouvia. E ele ouvia tanto que, quando ele tinha uns 7, 8 anos, pediram para ele escolher, o pai dele pediu, entre, o que era, uma bicicleta, um violino, e que é mais que o outro? Acho que era uma bola, devia ser, sei lá. Uma coisa assim, ele escolheu o violino. Escolheu o violino porque ele ouvia violino, porque ele ouvia gravações. Então, apesar dele ser um violinista, foi um violinista muito bom. Por isso também fazer a história do soldado. Quem conhece a história do soldado, desculpe aí os violinistas, o grande problema é quem vai tocar isso, quem vai tocar a parte de violino. E essa facilidade que o Zé teve não era só uma facilidade, ele tinha contato com muita coisa. Gente que conhece ele, de vez em quando, pega uns escritos dele e você fala assim, será que ele tinha contato com isso? Não, ele tinha sim. Mas ele tinha que focar. Quando ele focava em alguma coisa, por exemplo, Marcos Pulpo Nogueira está aí, que não me deixa mentir, tu lembra quando ele começou a tocar flauta doce? Foi um inferno, cara. Era uma escola pequena. Aí um dia, a flauta doce estava lá o tempo inteiro. Ele nunca tinha olhado a flauta doce. Um dia, ele olhou a flauta doce, colocou a flauta doce e ficou, acho que 1 semana, dormindo, acordando, indo ao banheiro, conversando com a gente, tocando flauta doce. E daqui a pouquinho ele era o cara que tocava melhor flauta doce, quando ele focava. E ele fez alguns focos em músicas que são muito interessantes. Um foco foi rítmica. Primeiro foi pela escola de música que a gente estudou, eu, o Marcos Pulpo, e o Fia foi nosso aluno. E essa escola de música era uma escola muito boa, que também ampliava muito. Então, tem essa coisa do Dalcroze, que era importante, mas o Dalcroze não chegou para a gente como Dalcroze, chegou pela Maria Amália Martins, que era quem formulou primeiro o curso de rítmica. Toda uma influência, que isso é importante a gente saber, né? Porque às vezes a gente acha que escola é só um lugar que a gente ocupa o banco um certo tempo, né? Mas, por exemplo, era muito importante para a gente a passagem que a Malinha e o Moacir Del Pica tiveram na Bahia. Tiveram com Kelreuter. Porque isso tudo foi entrando na nossa educação. A gente não ficava ouvindo todo o período antigo para ouvir um pouquinho de barroco, para ouvir 10 anos de romântico, para depois descobrir que ainda se fazia música. Era tudo muito presente. Então, essa escola, a Malinha trouxe não só a influência do Dalcroze, mas muito do Orff, e também do que se fazia de novo,
do que estava se fazendo de novo no Brasil, isso lá pelos anos 60, que foi quando ele foi para São Caetano do Sul, já tocava violino relativamente bem, já estava fazendo parte de algumas orquestras, mas não era o que ele gostava. E já na escola de música, ele encontrou um lugar na Escola de Música de São Caetano do Sul, Fundação das Artes, tanto para ele estudar como para ele dar aula. Ele virou assistente da Malinha e começou também a acrescentar a experiência dele. Então, quando o Zé vem para Campinas, eu substituo ele, eu estava vendo um especialista e substituí ele em aula de rítmica. Primeira vez foi lá em São Caetano do Sul. Coisa muito difícil já, porque ele já estava com ideias diferentes do que a Malinha tinha colocado, já tinha avançado algumas coisas, já estava dando aula no Coral USP, estava dando aula numa universidade, só que quando ele vem para Campinas, ele interrompe isso, e eu assumo as aulas dele. Então, aquela apostila, na verdade, a gente não chama de cartilha musical, a gente chama de apostila, mas eu acho bonitinho cartilha, porque lembra o do Almeida Prado, a cartilha musical do Almeida Prado, mas a gente sempre chamou de apostila, porque tinha o livro Rítmica e tinha a apostila. Ela foi uma coisa muito localizada. Os alunos da Fundação, daquele momento, eram alunos que vinham muito de São Paulo em busca de aprender a ler, porque eles já estavam tocando, grande parte deles já tinha uma vida musical boa em São Paulo, da parte de música popular, e a gente estava com o Hamilton Godoy como orientador, coordenador novo da escola, e esses alunos, que eram muito bons instrumentistas, assim, o cara começava a tocar, você falava, minha mãe, eu estou dando aula para esse sujeito, para quê? Porque eram muito bons. Só que, se tivesse uma semínima e 2 colcheias, precisava ter um congresso para descobrir como é que se tocava aquilo. Então, eles precisavam, começou gravação, gravadora. Então, cara, precisa entender desse assunto, não adianta entender só saber tocar, você vai precisar ler. E a Fundação foi uma escola que eles foram bastante, porque tinha o clã, que trabalhava com música popular, que era do Zimbo Trio, mas o clã era muito mais caro que a Fundação, que era uma escola do município. Então, a gente tinha alunos muito bons e o meu objetivo principal era fazer com que o pessoal lesse. Aí conversei com o Zé também, porque isso era uma certa mudança no que a gente pensava. O foco passou a ser, durante 2 anos, o cara aprender a ler, porque ele tinha já uma experiência musical muito boa. Aquilo que normalmente a gente faria com um aluno, de todo um trabalho dele viver música, para aprender a escrever, para aprender a ler, com esses alunos, ele já tinha essa parte. Então, vamos focar nisso. Então, aí a importância de fazer alguma coisa mais tipo cartilha mesmo. Não só tá os exercícios, mas olha, cara, se você está afim, está aqui. Você pode esperar a aula, agora, se você quiser, você pode correr. Está aqui um monte de dicas, né? E esse material dessa apostila eu fiz conversando todo o tempo com o Zé. Primeiro, porque ele tinha sido assistente da Malinha, tinha sido professor de rítmica, tinha sido meu professor de rítmica, e eu era casada com ele. Então, eram vários motivos para conversar o tempo inteiro sobre o material. A gente experimentava, fazia assim, nem dá para ver, olha, de tão branco que eram aquelas apostilas de álcool. A gente fazia, experimentava, legal. De repente, você via que alguma coisa não ficou bem entendida, dava uma conversada, mudava, até que virou uma apostila com nível 1, 2, 3, 4, e que, quando eu saí da Fundação das Artes, continuou sendo usado não só por ela, mas por vários lugares, né? Eu sempre conversei muito com o Zé sobre a gente fazer ou não fazer esse trabalho, refazer, arrumar, porque estava muito grudado no Pozzoli, estava muito grudado naqueles alunos que eu tinha, né? E a gente queria ampliar. Aí eu fazia uma revisão, mostrava para ele, isso ao longo de 20 anos, né? Ele chegava, fazia novos exercícios, a gente conversava, fazia um plano, esquecia. No último ano de vida do Zé, quando ele já estava quase que só em casa, um dia ele chegou e falou, eu fiz os exercícios da apostila, umas coisas que eu achei que estava faltando. Falei, Aí só fui ver isso
depois que ele morreu, e só fui ver mesmo os exercícios praticamente nesse último ano, quando, junto com a minha filha, que também trabalha com rítmica, né, com a Daniela Gramani, a gente resolveu finalmente refazer essa apostila. Então, a gente está juntando esse material que foram as revisões do Zé, o que está no computador, no Encore, o que tem do Zé também escrito, juntando esse material para fazer não só aquela apostila, quer dizer, um início de ritmo, mas mostrar também o que a gente naquela época não fazia, porque ainda não tinha, que era a ponte com o que vai ser o trabalho do Zé depois. Quer dizer, a ponte entre o que a gente fazia lá e quando é que foi o pulo do gato, dele começar a ver rítmica de uma forma diferente e começar a dirigir esse trabalho. Viu? Você quer continuar? Ele continua com a rítmica. Bom dia. Estou muito feliz de estar aqui. E eu, na outra mesa ali, se falou de contaminação afetiva, né, como a contaminação do texto para interpretação de um trecho musical, que tem a ver com o que os antigos chamavam de retórica, né? Afeto, teoria dos afetos e tal. E aqui a gente tem um outro tipo de contaminação, porque a gente, né, é como vai tratar de um assunto que está muito ligado às nossas histórias pessoais. Então, eu vou assim focar essa apresentação numa questão bem técnica sobre os livros do Gramani de rítmica, os 2 livros posteriores a esse que a Glória descreveu aqui com tanta clareza, e vou assim deixar a parte da contaminação afetiva para a hora do almoço. Então, o que eu preparei aqui é uma exposição que eu tenho feito junto com uma ex-orientanda, a Bianca Ribeiro, que agora é orientanda da Adriana. A gente escreveu algumas coisas sobre a rítmica dos orixás em Gramani. Quer dizer, esse título é um pouco assim contundente, mas de propósito, porque nos estudos sobre Gramani, assim, que já foram feitos, sempre se ressalta acertadamente, né, assim, o trabalho do Gramani como uma decorrência de toda a parte epistemológica do Dalcroze, a questão do movimento, e depois também vamos dizer, a sua leitura, a leitura que o Gramani fez, que é sempre muito particular, né, muito individual, da rítmica stravinskiana, né, e a própria, quer dizer, muitas das coisas que o Gramani escreveu nesses livros de rítmica foram desenvolvimentos do pensamento stravinskiano, de ostinatos e polirritmias do estilo de uma voz que mantém um ostinato e uma outra que muda os seus compassos em configurações, em agrupamentos ímpares, né? Mas o que eu defendo aqui é que o Gramani vai além disso tudo, e ele, nas suas criações, ele acrescenta mais um ponto em todos esses trabalhos, que é a questão da rítmica
afro-brasileira e africana. E eu fiz aqui um subtítulo, né, que é um caminho para a sensibilização rítmica na pluralidade das musicalidades do mundo contemporâneo, porque eu vejo nesse trabalho do Gramani uma abertura para várias epistemologias rítmicas, não só aquela de origem europeia e de composicional, né, um trabalho assim nessa vertente do Stravinsky, mas também um método de estudo rítmico que na verdade é um antimétodo, né, como eu já coloquei em algumas resenhas aí, que abre para uma vivência rítmica que não é a europeia, mas sim essa vivência que vem da África e está no Brasil tão presente nas músicas afro-brasileiras, né? E então esses estudos, né, têm assim um caráter pluriepistemológico, a gente poderia dizer, que se aproximam aos conceitos da etnomusicologia africanista, conforme já muito bem estudados por Sinha Aron, Niketia, o Kofi Agavu, e entre nós por o Tiago de Oliveira Pinto e também pelo nosso colega Sandrone. E quais são esses pontos que esses autores destacam como características dessa rítmica africanista, né? Então, primeiro, rítmica aditiva e não divisiva, que é dessa herança do tactus, né? O tactus dividido em prolações, que é na nossa tradição centro-europeia de notação rítmica. O conceito de ostinatos cíclicos como reguladores do tempo, né, como as claves, as linhas guias ou os timelines, né, os cross rhythms, né, os ritmos que se cruzam independentes, o conceito de pulsação elementar e o conceito de imparidade rítmica, né? Então, isso tudo o Gramani vai trabalhar nos seus livros de rítmica. E aqui tem só quando na Califórnia se começou os estudos a trazer os mestres de culturas de Bali, né? O etnomusicólogo Monton Hood trouxe ali vários mestres, né? E também da África Ocidental se desenvolveu esse método de notação que é chamado de Time Unit Box System, e que mais tarde foi sintetizado pelo Kubik, que é um outro grande etnomusicólogo que estudou a música da África Central, nesse sistema de X ponto, sendo que X é um ataque, né, de palma ou do instrumento, e o ponto é uma pulsação muda. Então, aqui a gente pode ver várias claves assim, muito comuns, escritos nesse tipo de notação de X ponto, né? E isso, uma das coisas que a Glória conhece bem, e que o Gramani desenvolve muito bem esses conceitos, só que ele não usa X ponto, ele usa palma e golpes de karatê, né? Então ele está usando o mesmo pensamento rítmico baseado em pulsações elementares, quer dizer, aquilo que os teóricos africanistas estavam falando aqui na altura de 79, na década de 80 mesmo, o Gramani já está trabalhando com isso já na década de 70 e publicando
em seus livros na década de 80, né? Esse o primeiro livro do Gramani. Já tem 74. Mas então ele está assim, vamos dizer, antenado com essas questões e sempre assim por uma questão muito pessoal, né? Ele nunca foi estudar isso em nenhum lugar, ele foi descobrindo isso nas suas viagens mentais. Bom, aí aqui a gente tem outra questão importante que liga essa rítmica do Gramani à rítmica afro-brasileira, né? A gente pode ver aqui nessa série, né? Essas são as famosas séries do Gramani, e essa série 3-2 especialmente, né? Onde você tem agrupamentos de 3 pulsos e de 2 pulsos. E a gente pode ver lá nos 2 primeiros módulos, né? Que não são bem compassos, você tem 5, né? 5 pulsos, 3 mais 2, e no outro módulo 3 e um módulo de 3 e 2 de 2. Então, ou seja, você tem 5 mais 7, fazendo 12, que é exatamente a questão que aparece aqui, né, quando você pega uma clave, por exemplo, Vasse, né, que é padrão para várias matrizes, vários toques do candomblé queto, né? Você tem os 12 pulsos agrupados exatamente como o Gramani faz ali, né? 5 mais 7, você tem 2, 3, 2, 2, 3, né? Que dá o tem, quem, tem, que tem, quem. E isso vamos dizer, essa polirritmia é construída através dessa clave com ostinatos de 4 de 3, né? Então a semínima pontuada, ou 3 de 4, né? Que dá os 3 tempos. Então você tem que seria o 4 aqui, 1, 2, 3, 4, quem, ou quem. Então, isso tudo o Gramani trabalha indiretamente aqui, né, nessa série. Quem. É exatamente a clave que ele está fazendo. Quer dizer, não é uma clave Vasse, porque ele não repete o padrão, né? Mas a ideia está ali, né? Do começo você tem ali quem, juntou, né? Então o pensamento do Gramani, ele pega as imparidades e expande essas imparidades, né? Enquanto nos ritmos afro-brasileiros ou africanos, esse ciclo é menor, é um ciclo de 12 que se repete. Bom, aqui você tem várias variações que o Gramani vai coincidentemente, quer dizer, ele não desenvolveu. Já estamos acabando? Chefa, Joaquim. Tá. Então, só para dizer assim que ele não desenvolveu conscientemente nenhum exercício sobre, por exemplo, essa clave Vasse, mas a gente encontra ela em vários momentos nos seus exercícios, como nesse outro aqui, né? Você tem ali a clave. Tá. E aí você tem outras questões, por exemplo, né? Quando ele começa a trabalhar as claves em 7. Então, o que eu defendo é que aqui, por exemplo, quando a gente tem isso aqui, então ele põe esse exercício no Gramani chamado de divertimento.
né? E ele põe ali o 7 por 16 e então você tem taca taca ta ta taca taca ta ta taca taca ta ta taca taca ta ta ta, né? Aí você fala, pô, isso aí está soando samba, né? Se você fizer a clave em 7, né? Tem, quem, tem, que tem, 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 que tem, 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 tu tem, tem, tá. Um samba em 7. Quer dizer, porque dá 14 pulsos e não 16. Agora, ele também daí combina isso com um ostinato em 3, né? Taca, taca, tá, 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 taca, taca, tá. Ou se fosse manter a clave como está assinalado lá em cima, né? Tem, quem, tu, quem, tu, quem, tu, quem, tu, quem. Quer dizer, isso não só estruturalmente é muito afro-brasileiro, mas a sonoridade também, né? Então, o Gramani, eu acho que o diferencial do Gramani está exatamente em abrir esse campo rítmico para essas várias epistemologias rítmicas. Então, bom, aqui tem um outro samba, né? Que esse samba é feito, na verdade, se você tem a clave do samba do Estácio ali, de 16 pulsos, né? O famoso teleco-teco, ou clave do tamborim, né? Tem, quem, terem, tem, tereco, tec, teleco, teco, 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 teleco, teco. O Gramani, o que ele faz para fazer o seu samba? Ele sequestra um agrupamento de 3. Então, em vez de 16, fica 13. Então, fica tem, tere, teco, tem, teco, tereco, tem, teco, tereco, tem, teco, tereco, tem. E aí, junto com isso, né? Tem, teco, tereco, tem, teco, tereco, tem. Só que a coisa vai cruzando, vai juntar só depois de 54 pulsos. Ao contrário, no samba você junta em 16, né? Só que então ele pega vamos dizer, um ostinato de samba, tem, tum, ticum, pá, ticum, pum. Só que a clave dele, como tem 13, né? Você vai ter 13 contra 4. Aí o mínimo múltiplo comum, 54. Então, pem, peco, pereco, pem, teco, teleco, pem, peco, pereco, pem, peco, pereco, pem. Juntou aqui no ímpar, em cima, né? Mas para juntar tudo vai ter que dar a volta inteira de novo. Então, mas isso soa samba, certo? Soa completamente samba e é uma fórmula, vamos dizer, que os improvisadores, né, de música instrumental, quando você não está fazendo samba para dançar, você começa a fazer também, fazer a sua clave ímpar, a ponto de juntar lá na frente. Então, quer dizer, o que o Gramani faz aqui, ele oferece para os músicos um treinamento, assim, o que ele fala de sensibilização, quer dizer, a sensibilização rítmica para outras formas que, exatamente, por exemplo, nesses casos, você vê que isso não é mais Stravinsky. O Stravinsky trabalha com fórmulas ímpares de compassos, mas não com claves. E o Gramani está trabalhando com claves. Então, ou seja, um ostinato e uma clave em cima, exatamente como acontece na rítmica africana. Então, é isso. Depois eu tenho, se der tempo, eu mostro um exemplo de uma composição de um aluno nosso lá de Florianópolis, onde ele faz o canto de Ossanha, do Vinícius e Toquinho, em 15, usando exatamente um exercício do Gramani, do segundo livro, que são divertimentos em 15, né, por 16, e ele faz, e a gente ouve isso aqui, a gente vai ver, pô, isso aí é exatamente o canto de Ossanha, só que em 15 pulsos. Muito obrigado. Bacana. Bom, então agora falando de sala de aula, né?
Vou fechar, tudo bem? Bom dia, eu quero saudar os colegas da mesa e os colegas presentes aí no auditório. Eu, Leandro Barsalini, sou um graduado, né, aqui pelo curso de música. Fui aluno de rítmica da Glória, que está aqui do meu lado. Me lembro muito da Glória chegar nas aulas com seu tamborzinho e fazer a gente ficar girando naquela sala por hora. E desde 2007, então, eu estou responsável inicialmente, quer dizer, por um longo período ao lado do professor Hashimoto, que por motivos de força maior, acho que há 2 anos, né, Fernando, está afastado da disciplina. Hoje eu estou dividindo com o professor Vinícius Fraga. Eu vou da disciplina rítmica. E eu vou fazer um breve relato sobre como a gente trabalha o material do Gramani na graduação e concluir a fala com uma ilustração musical, produto desse trabalho. Essa disciplina de rítmica ocupa 4 semestres e é obrigatório a todos os alunos de música, independente da modalidade. Eu acho que isso, por si só, já é um legado que o Gramani deixou para a gente, né? Que é algo, acho que, um pouco peculiar, assim, pensar que a gente tem, no ensino superior brasileiro, uma disciplina com essa dimensão e que só trabalha com aspectos rítmicos, né? Logicamente que nesse tempo todo, nesses 4 semestres, a gente não trabalha exclusivamente com o material do Gramani. A gente também trabalha com, vamos dizer assim, um ensino, entre aspas, tradicional, né, de solfejo, percepção. E o Gramani, ele vai, inicialmente, no primeiro semestre, ele vai chegando assim pelas beiradas e, aos poucos, a gente vai incluindo cada vez mais, até que no segundo ano ele passa a ser protagonista, né, na disciplina. Bom, eu penso que o material do Gramani, eu não penso como um método, né, e acho que ele também enfatiza isso no texto de apresentação de um dos livros. Não que não haja uma metodologia por trás, mas é que não há um jeito certo, correto, único de abordar. Então, a gente pode... E também, tampouco há uma ordem a ser seguida. E isso é muito legal porque a gente pode ir acessando os exercícios, eu vejo como um caderno de exercícios. E também penso que a prática desses exercícios é como se fossem vivências, e que a gente não tem um objetivo, digamos, concreto de, olha, todo mundo tem que sair daqui fazendo super bem todos os exercícios. Não é exatamente... Acho que o que está em foco é o processo de trabalho. Tanto é que também o próprio Gramani diz isso: a hora que você souber fazer o exercício, joga ele fora, né? Quer dizer, ele por si, porque eu consegui, olha, agora eu estou fazendo, agora eu guardei, como se isso fosse uma carta no meu... Não, agora já não serve mais de nada, porque não tem mais nenhum desafio para você. Se você consegue fazer o exercício dessa maneira, executando, regendo com uma mão, batendo a outra e tal, bom, conseguiu, beleza, troca os membros, fica de ponta cabeça e faz de outro jeito, porque o grande lance é esse processo. E uma das minhas preocupações, falando até por experiência de um ex-aluno, né, que teve contato com esse material, trazer um pouco trazer, à medida do meu possível, esse material para o mundo concreto musical, vamos dizer assim. Porque existia uma mítica, e talvez até hoje, de que, nossa, a rítmica do Gramani é um negócio mega complicado e que é uma coisa como se fosse descolada da realidade musical, né? É um fato, isso corre por aí um pouco essa ideia de que, mas para que serve isso, né? Vai chegar aonde? Vai fazer o quê? Não, isso é uma coisa muito...
E exatamente o contrário. Assim, o que a gente tem aqui são exercícios sofisticados, sim, mas que trabalham com fundamentos e situações que a gente observa assim, a rodo, né, na música, seja no contexto da música erudita, seja no contexto da música popular. Então, a minha preocupação, uma das preocupações, porque eu tive isso entre os meus colegas enquanto aluno, que assim, olha, eu não consigo fazer, mas também não tem importância, isso não vai mudar meu jeito de tocar. Mas eu carreguei essa coisa comigo e falei assim, não, eu preciso trazer isso, mostrar para os alunos que isso efetivamente tem uma ligação direta com o tocar, com a música que você está ouvindo. Então, a gente está sempre fazendo as pontes entre os exercícios e os exemplos musicais concretos, né? Gravados, que tocam, quando tinha rádio, eu tocava na rádio, enfim. E o grande barato é que os conceitos, eles são apresentados, conceitos como polimetria, polirritmia, compassos mistos, enfim, todos esses que o Fiammingue abordou aqui, eles são apresentados na prática. A gente, na verdade, começa a trabalhar os exercícios sem abrir o livro. Só depois é que o aluno ou o grupo de alunos passa a executar corporalmente e pela escuta e pela memorização trechos dos exercícios, é que então a gente vai olhar como isso está anotado e a partir desse olhar a gente vai falar, olha, vocês percebem que aqui tem uma situação de polirritmia, de 4/3, o que é isso? Então o conceito ele vem depois da prática. Eu acho que isso assim, é um caminho muito interessante porque é um jeito de aprender pelo corpo e não somente pela razão, né? Depois que você já está executando, você vai saber, então é isso, né? E o reflexo digamos, dessa abordagem, ela pode ser, eu acho que, de certa medida, observada no último semestre, quando a gente tem como foco principal a elaboração de um trabalho onde os alunos vão executar um arranjo ou uma composição em que há várias premissas, né, várias prerrogativas em que a gente pede que eles apliquem os conceitos que foram assimilados e que estão presentes no material do Gramani nesses arranjos. Então, eu queria ilustrar aqui um ou dois, se der tempo, exemplos bem curtos. Eu não peguei as peças inteiras, só peguei trechos para vocês, para poder ilustrar aqui. Então, esse trabalho acabou de sair do forno. Ele foi apresentado antes de ontem, terça-feira, por um grupo... Deixa eu pôr isso em tela cheia aqui, peraí. Me ajuda aí? Claro. Obrigado. Então, foi apresentado terça-feira por um grupo formado por 6 músicos, um cello, flauta clarineta, piano, bandolim e trombone. Além da apresentação musical, os alunos devem posteriormente fazer uma explanação aos colegas sobre como que eles armaram esse trabalho e como que esses elementos estão presentes, os elementos que a gente pediu estão presentes na peça. Então, eu vou rapidamente ilustrar. Eu não tive tempo de preparar um vídeo partitura, então eu vou só mostrar a parte e depois tocar o áudio, tá? Mas vocês vão perceber na escuta, que a gente tem situações como essa, de uma polimetria, que isso está presente no exercício de vertimentos em 3x4, e isso os alunos têm
claro, né, total consciência. Vocês falam, a gente pegou a ideia daquele exercício e aplicou assim na música. Também aqui para frente a gente tem uma situação de um ostinato em 2/4 sobre uma estrutura melódica que vai variando de 2/4 em 3/8. E aquilo lá que acontece no Fifrelin, então a gente aplicou aqui e assim por diante. Então, só para dar uma ilustrada disso rapidamente, eu vou tocar o áudio, tá? Agora me ajudem a sair daqui. Muito bem. Então, vamos ouvir isso aqui. Então, os eventos estão aí e é super musical, né? Acho que esse é o nosso objetivo, um dos nossos objetivos. E tem mais um tempinho, Adriana? Bem rapidinho, assim, 1 minuto, 2 minutos. Eu vou exemplificar outro, tá? Não vai dar tempo de mostrar a parte, mas vamos para o áudio, que acho que é o mais importante. Mas deu para perceber que a gente tem aí um tema em 3/4, uma linha de acompanhamento em 4 colcheias pontuadas, sobrepostas a esse tema.
Depois você tem uma linha de bateria em 5x4 sobre o tema 3x4, e depois o B é um samba em 5. Enfim, tudo isso é resultado, né, e conceitualmente também é apreendido através do material do Gramani, e volto a frisar, na prática, assim, corporalmente, né? O conceito ele vem depois e aí ele é aplicado nesse tipo de trabalho. É isso. Estamos abertos a perguntas. Eu só gostaria de fazer aqui mais uma ideia aqui, em relação à internacionalização desse trabalho, né? Vocês têm notícia de algum comentário, assim? Porque existe esse estímulo que dialoga com vários repertórios, né? Sim. E vocês têm alguma notícia dessa questão? Internacionalização no trabalho do... Tem, assim, o que eu tenho de notícias, primeiro que eu acabei de saber, tive a grata surpresa de que, pelo professor Damian, que a Universidade do Litoral está aplicando o material do Gramani, né? Eu tive lá faz 2 anos, talvez, e eu pude fazer uma vivência, não foram aulas, uma semana de trabalho com eles. E tem o trabalho também do Marcelo Coelho, né? Que é enfim, que ele tem uma conexão com o Souza Lima e não sei se é Berkeley, mas tem alguma coisa na Europa também, né? Uma associação e tal, que eu não me lembro o nome agora. É uma associação de rítmica. Isso. E às vezes eles promovem, a cada 2 anos eles promovem um encontro em algum lugar. Ele fez há 1 ano e meio, esse ano deve ter outro. 1 ano e meio ele fez no Recife. Tá. E aí ele tinha inclusive trabalhos lá da região do Nordeste com a rítmica do Zé, que eu nunca tinha ouvido falar, muito legal, muito relacionado com dança. Uhum. Tem na Universidade de Mendoza, com Dari, com Leandro. Conheço também, eu sei do Bernardo Barros, que foi aluno daqui, que está trabalhando numa universidade americana, não lembro agora. Eu até peguei os textos, essa aqui é a primeira edição do livro, e na primeira edição, que foi uma edição caseira, ela era português e inglês, né? Então eu escaneei os textos, mandei para ele. Tem um trabalho do Rogério Bocato também, acho que em Nova York. Me parece que ele continua esse trabalho. Na Itália, eu sei que tem um trabalho do Marcos Siqueira, estava lendo esses dias. Então, existe... na verdade, a gente depende muito das instituições. Acho legal falar sobre isso, até pelo momento que a gente está, né? O trabalho do Zé, ele vai além da Unicamp quando a perspectiva resolve editar. E, em grande parte, ela resolveu editar porque a capa era do pai do Fiammingue, que realmente pesou. Isso a gente sabe que pesou, o Zé mesmo falava isso, né? Que pesou pra caramba, mas eles não fizeram em inglês. Então, quem quiser, só entrar em contato comigo, eu mando os arquivos em inglês. Depois, também importantíssimo, a Unicamp ter continuado esse trabalho e a editora da Unicamp ter se interessado e ter feito o Rítmica Viva, já em 2 edições, né? E também as universidades que mantêm o curso, mantêm o nome. Isso é muito importante, porque o poder de fogo que você tem sozinho, por exemplo, a gente tem muita coisa do Zé. A gente tem praticamente um 3º livro, como Rítmica e o Rítmica Viva, de exercícios, mas que é difícil fazer todo esse processo de editoração, né? Então, a gente também, assim, a Dani sempre fala isso, que a gente tem muito a agradecer, tanto a perspectiva como a editora da Unicamp, porque se não fosse por ela, e pelos alunos, que continuam divulgando, né, seria um conhecimento que pode se perder. Né? Então, é muito importante essas pontes, né? Eu sempre fiz a ponte com a história do soldado, porque foi a ponte que eu conheci e que eu estava. Mas, realmente, o trabalho, a história do soldado Stravinsky tem uma importância no trabalho do Zé,
Mas eu sempre fiquei com uma coisa na cabeça. Por que ele dizia que ele tinha retomado mesmo rítmica quando ele foi para João Pessoa? Eu antes achava que era só porque quando ele foi para João Pessoa, ele voltou a dar aula de rítmica. Mas não é, filosoficamente. O Zé muda quando vai para João Pessoa, quando ele entra em contato com a obra do Paulo Freire. Isso ele muda muito. Porque aí ele se torna professor. Ele era um professor de rítmica. Mas eu acho que a cabeça dele se torna um educador na medida em que ele vai ler Paulo Freire. Aí eu fui procurar em casa, que eu lembrava que eu tinha aquelas heranças, né? Eu tinha herdado alguns livros do Zé, do Paulo Freire. A Ação Cultural para a Liberdade, que foi exatamente aqui, tem a assinatura dele, ele comprou em João Pessoa em maio de 80. A única hora que tem riscado alguma coisa, o Zé riscava muito pouco os livros dele. A única hora que eu encontrei algum risco é nessa frase: transformar o mundo através de seu trabalho, dizer o mundo, expressá-lo e expressar-se, são próprios dos seres humanos. A educação, qualquer que seja o nível que se dê, se fará tão mais verdadeira quanto mais estimule o desenvolvimento dessa necessidade radical dos seres humanos, a de sua expressividade. Isso é um ponto, eu acho que é central em todo o trabalho do Gramani. Não é a arte pela arte. Do mesmo jeito que Paulo Freire dizia, não é a educação que muda o mundo, a educação muda o homem muda o mundo. E eu percebo que é essa ligação que o Zé faz, né, no livro dele, o que ele mais fala, o que ele mais escreve sobre o pensamento musical dele, que é no Rítmica Viva, ele fala exatamente sobre a técnica, está na frente da música, mas não desvalorizando a técnica, que isso também é um grande problema. Às vezes, quando a gente fala expressividade, a pessoa fala, então legal, né? Técnica mais, não é isso. A técnica é indispensável, não se trata aqui de desmerecê-la. No entanto, não pode ser encarada como fim. Ela é um veículo importantíssimo para transmitir uma mensagem com clareza. Do mesmo jeito, eu trabalhei com crianças, por exemplo, trabalhando série 2-1. É uma delícia, você trabalha pra caramba com crianças sem ler. Não é a leitura que é o centro, né? Aí o final que eu acho bonito que ele coloca aqui, que a música grafada apresenta-nos apenas a superfície, alturas, durações, relações de intensidade e tentativas de transmitir uma ideia. Quando essa ideia simbólica tiver atingido o repertório de sensações do leitor, aí sim terá cumprido sua função geradora, estimuladora, criativa. Haverá troca e o aprendizado terá sido consumado. Eu acho que esse é o centro do trabalho do Gramani. Desculpa, só para rapidamente, eu acho que a potência do trabalho ainda não está realizada na sua plenitude. Eu quero dizer no sentido da difusão, voltando à sua pergunta, né, ou como que isso está circulando pelo mundo, e até mesmo no âmbito de pesquisa mesmo, assim. Acho que a gente ainda tem muito o que fazer aí sobre esse material, né? Eu concordo. Tem vários cursos no Brasil, meu curso lá na USP também tem, né? Mas internacionalmente eu acho que a gente tem ainda um espaço aí, né, para uma divulgação maior. Eu concordo com a Glória, a tradução para o inglês seria essencial, né? Uma vez encontrei um professor de Nova York e falou, olha, tenho aqui, ele levou o livro, assim, o livro está aqui, só que eu não consigo usar porque está escrito em português. Vocês não fazem um vídeo no YouTube para mostrar, vocês têm que ensinar como é que vocês fazem. Então, acho que assim, ainda a gente tem esse dever, né, de gravar, colocar, de repente, as composições, né? E a gente tem aí uma lição de casa. Nós temos espaço para uma pergunta aqui pelo nosso tempo. A mesa foi formidável, eu queria dar os parabéns para todos, eu adorei.
dizer que tem um professor na Unirio, de onde eu venho, né, que é fã do Gramani, dá para todos os alunos, né, ele dá sempre aula com Gramani. Mas na sua epistemologia, que eu achei maravilhoso isso, fazer esse levantamento epistemológico das vertentes, né, das rítmicas, eu senti falta do livro do Marcos Branda Lacerda, que tem toda a rítmica da África subequatorial, subsaariana, e que seria bom você dar uma investigada nesse livro, se é que você já não conhece, lógico, né? Que seria bom ele entrar na lista dos escritores sobre rítmica. Só uma observação, tá bom? Bom, agradeço então a presença de todos. Vamos desfazer então a mesa e teremos em seguida a palestra da professora Denise Garcia, compositora brasileira. Ou brasileira e compositora, né, Denise?